Eu preciso subir uma montanha para me tornar homem? Olá, eu me chamo Anderson, sou especialista em Bíblia e no reino de Deus. Se você precisa subir uma montanha para virar homem, isso quer dizer que Deus errou. Por quê? Ele te fez homem, você nasceu homem, certo? Mas ao longo da sua vida, você se desfez homem, você foi desconstruído. Não é verdade? A esquerda te desconstruiu. Deus fez homem, aí a esquerda te desconstruiu, você não se identifica mais como homem e teve que subir a montanha para se identificar como homem. É mais ou menos isso que você está passando pra gente. Certo? Essa aqui é mais uma série Legendário, a mentira por trás dos cristãos, e você tá caindo nela. Já que você tem que pagar, e não é barato não, tá? Conheci um rapaz aí, pagou mais de 3.500 para subir essa montanha. Tá vendo aqui o Pix do canal? Manda um Pix para mim aqui que eu vou te fazer um homem, segundo as escrituras. Mas é homem, tá certo? Do jeito que Deus te fez quando você nasceu. Por que Neymar, Pai, Pablo Marçal, Gustavo Tubarão, todas essas pessoas subiram a montanha? Pra virar homem, né? Você falou isso agora? Por que ele subiu? Porque eles não eram homem. Nasceram homem, foi desconstruído e teve que subir para virar homem. Você acabou de falar agora, pô. E eu, como católico, eu preciso desabafar sobre os legendários. Tá entendido, você é católico. Geralmente, as pessoas que são católicas não entendem nada da Bíblia, nem lê a Bíblia, né? É porque o padre não incentiva a ler a Bíblia, porque sabe que o dia que lê a Bíblia deixa de ser católico. E vai para o evangélico, porque é quase a mesma merda que o católico, né? Porque é um pior que o outro. A verdade é que um saiu de dentro do outro. A igreja protestante saiu de dentro da igreja católica, através do padre Martinho Lutero. Mas tá. Então quer dizer que você é católico. Eu ia falar que você é padre, mas você é católico, né? Deu para perceber. Mas, então tá. Então quer dizer que essa religião aí, essa nova religião que tá surgindo, Legendários, ela é tipo a maçonaria, que ela pega qualquer um. Católico, Testemunho de Jeová, evangélico, espírita, né? Então, tô ligado agora. Eu tô começando a pescar como é que funciona aí. Tô começando. Eu tô gostando muito não, mas vamos lá. Legendários é um movimento cristão voltado para homens. A ideia é promover a transformação de homens e, respectivamente, suas famílias. Verdade que isso aí não é um movimento cristão não. Isso é um movimento diabólico. E muito diabólico. É porque vocês são ignorantes, como eu sou especialista em Bíblia, no reino de Deus, eu percebo isso. E tá muito nítido. E outra coisa, tem muita gente percebendo isso. Até quem não é especialista no reino de Deus, nem especialista em Bíblia. Tá muito nítido que de Deus isso aí não tem nada. Isso não tem nada a ver com o evangelho, pelo contrário. Em Gálatas fala que se surgir um anjo do céu, se surgir um anjo do céu, que eles preguem outro evangelho, além do que está escrito aqui, que seja anátema. O que você está pregando é o contrário daqui. Subir montanha, ficar 3 dias recluso, limpando a bunda com folha, com sabugo de milho. É que é isso que acontece. Você tá entendendo? É que você vai subir, aí você vai descer melhor. E tudo está substituindo a palavra. Você está percebendo isso? Tudo que o legendário faz é uma substituição da palavra, sendo que tudo que um homem precisa está aqui. Está aqui. É isso aqui. Você precisa do que está aqui dentro. João 5 ou 5:4. Examinai as escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e é ela que testifica de mim. Jesus falou isso. Examinai. Quando você lê, isso tudo, religiões, seitas, movimentos, isso tudo é vã. Quando você examina isso aqui. Eu examinei muito, ao ponto de me tornar especialista. Mais de 25 vezes li o Novo Testamento. Já li a Bíblia toda numa sequência, vários livros da Bíblia no Antigo Testamento. Tem um entendimento. Vai por mim. Você estão substituindo a Bíblia. Isso é um pecado gravíssimo. Eu subi a montanha e vou te relatar o que eu posso te contar sobre esta montanha. Ele vai relatar o que ele pode contar. O que ele pode contar. Ele vai relatar para nós o que ele pode. Porque provavelmente o que realmente está obscuro ali, que é aquela coisa pesada mesmo do diabo,
Aí ele não pode não. O que ele pode. Mas vamos tentar pescar alguma coisa aí no que ele pode. Porque a Bíblia fala que nada fica em oculto. Nada pode ficar em oculto. Aí o que ele pode. Vamos ver o que ele pode contar. São 3 dias aonde você recebe ensinamentos cristãos. E é claro, subir a montanha gera um cansaço físico, porque afinal muitos homens precisam desse cansaço para se fragilizar, para assumir seus pecados, para perdoar quem precisa ser perdoado, para se reconectarem com Jesus Cristo. São 3 dias aonde nos dedicamos a pensar na vida, se reconectar com os nossos princípios e valores. Esse movimento gerou um impacto tão positivo que eu pessoalmente paguei para todas as pessoas da minha equipe fazer e também para as mulheres da minha equipe poderem mandar seus maridos. Falei pra você que tudo que eles fazem lá é para substituir a Bíblia. Você prestou atenção? Ou seja, a pessoa escuta o evangelho e se converte a Cristo, ao evangelho, lê a Bíblia e pratica o que está aqui. Pelo menos tenta, porque ninguém é perfeito. Como a própria palavra diz, filhinho, não pecais. Ou melhor, filhinho, não pequeis. Não pequeis. Filhinho, nós estamos falando de cristão convertido. Não pequeis. Porém, todavia, se você pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Sacou? Mas aí não. Mas isso tudo aqui esquece. Rasga, joga fora. Sobe na montanha, que lá você vai se converter. Ou seja, a montanha vai te converter, sendo que Jesus não está lá, porque o próprio Jesus falou, quando ele estava conversando com a mulher samaritana. A mulher questionou, não, vocês, judeus, vocês falam que é lá no templo, tem que ir pro templo, blá 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 blá. Nós, samaritanos, falamos que é aqui no monte, vamos subir pro monte, que Jesus está lá, revelação. Aí o nosso mestre, o legendário número 1, que ele falou... Misericórdia. Nosso mestre falou, amiga, ou querida, não é no templo e nem no monte. Porque nós não estamos lá mais. Eu e o Pai, nós não estamos mais no templo nem no monte. Os verdadeiros... Aí a mulher daí pensou assim, porra, tá, não é no templo nem no monte. Pra onde eu vou então? Nos dias de hoje. Não é no templo nem no... Pra onde eu vou então? O que Jesus falou? Os verdadeiros adoradores, é só os verdadeiros. Os falsos, sobe montanha, vai para um templo. Você tá entendendo? Vai para o quinto dos infernos. Os falsos, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe o que significa? Você não sabe, né? Isso significa que você não precisa nem de templo, nem de monte. Quando Jesus morreu na cruz, vou ler para você aqui, o que você se tornou. Aí você vai me falar se você precisa. Se você precisa de templo, de monte, de subir montanhas. Você tá entendendo? Aqui, ó. Calma que eu vou achar aqui. Tá em Pedro. Tá Pedro. O nosso parceiro Pedrão. Pedrão falou aqui, ó. Ó. Eu não tô achando, mas tá aqui, tá. Cadê você, Pedro? Hein, Pedro? Ah, tá aqui, ó. Pedro. Primeira epístola de São Pedro. Pedrão, o Pedroca. Aquele que até então não era convertido. Andou com Jesus 3 anos, não se converteu. Jesus teve quase de dar uma tapa na lata dele. Se converte, Satanás. Porque o diabo tá querendo se andar com você. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó. Isso aqui, presta bem atenção, é pra você. Isso aqui é pra você. Que pensa em subir. E outra coisa, se vocês quiserem se tornar um cristão de verdade... Eu vou ler aqui, depois eu falo, continua. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim. Mas vós, você, cara, que tá vendo, você que tá querendo subir montanha, você que subiu a montanha e foi enganado, perdeu 3.500, doa pro canal aqui, pô. Porque aqui você vai aprender a verdade. Porque aqui eu sou especialista em Bíblia. Aqui eu sou fera. Aqui eu te ensino o evangelho verdadeiro. O nome do canal é Pregando Como os Apóstolos Pregavam. É por causa disso. E depois as pessoas falam que eu sou soberbo. Que você se acha que você é soberbo. Eu sou foda mesmo, fazer o quê?
Deus me fez assim para te abençoar, porra, para te dar entendimento. Porque você é burro, não sabe? Eu sei. Ó, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós, você, é a geração eleita. Cara, sabe o que quer dizer que é eleito? Porque Deus te escolheu antes de você nascer. Rapaz, a Bíblia fala que você ainda era informe, ou seja, você estava no saco do seu pai. Deus já te escolheu. Antes de Deus e Jesus fazer o planeta, o mundo, o seu nome, amigo, já estava escrito no livro da vida. Isso é a geração eleita, eleição. Ele te escolheu, você foi eleito. Você está entendendo? Você é a geração eleita. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está entendendo? Você é a geração eleita, você é sacerdote real. E tem um outro versículo que eu não estou achando que diz que você é rei e sacerdote. Ele te fez rei e sacerdote. Rei e sacerdote. Você é eleito. Aí você vem falar que tem que subir montanha, tem que aquilo outro. Isso é uma piada, pô. Fala comigo. Isso é uma blasfêmia, meu querido. Continuar vendo lá, vamos. Afinal, uma família reestruturada não tem preço. E o que me dói é ver cristãos difamando movimentos que salvam famílias e reestruturam lares. E um detalhe muito importante, não acontece batismo algum. Eu subi como católico e desci como católico, só que eu subi mais distante e desci mais próximo a Deus. E eu super recomendo para todos aqueles que querem se dar de presente 3 dias mais próximos de Jesus. Para completar, ele falou, eu vou te dar de presente 3 dias mais próximo de Jesus. Você vai ficar lá no monte, 3 dias, e lá você vai ficar mais próximo de Jesus. Será que deve ser porque Jesus está no céu, né? E a montanha é alta, aí você vai estar mais próximo de Jesus. Meu Deus do céu. O Espírito de Deus habita dentro de você, cara. Ele está dentro de mim. O Espírito Santo, o Espírito de... Cara, não é o Espírito de Jesus não, amigo. É o Espírito do Pai de Jesus. É o Espírito do único que nele contém a imortalidade. É o único, a Bíblia fala. Que só ele é imortal. O único. O ser que criou todos os universos, criou essa imensidão, ele está dentro de você. Aí você vai subir a montanha para ficar 3 dias mais perto de Jesus. Aí você vai ficar lá 3 dias mais perto de Jesus, na hora que você descer, aí você vai voltar a ficar longe dele de novo. Mas quando você se converte, não é uma religião não, se converte a Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Quando você se converte a ele, automaticamente o Espírito do Pai dele entra dentro de você, que é o selo da sua salvação. Você tá entendendo? Aí, ou seja, aí você não vai precisar subir para ficar mais perto de Jesus, não. Você vai ter o Pai dele dentro de você para sempre. Como é que é mais legal? O que você prefere? Subir 3 dias, ficar perto de Cristo? Só porque ele está lá no céu e a montanha é mais alta do que aqui embaixo, né? Ou você prefere ter o Espírito do Pai dele para sempre dentro de você, em qualquer lugar que você estiver, numa montanha, numa baixada, numa planície, dentro de casa, na rua, no banheiro. Hein? O que você prefere? A escolha é sua. Aí você fala assim, não, mas como é que eu faço então? Eu não quero subir essa montanha não. Eu prefiro ter ele para sempre dentro de mim. É simples. Tá aqui, ó. O que você vai fazer, ó? Ó como é que... O Pedrão, nós vamos pro Pedrão. O Pedrão falou assim, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Entendeste? O que você tem que fazer? Arrepender, pô. Tá aqui de novo, ó. Arrependei-vos, pois... Aqui, ó. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos. Primeiro, amigo, você tem que se arrepender. Eu percebo, que eu já ouvi falar também que eu não sei.
muitos legendários, famosos, os líderes, eu vi a reportagem que um foi pego com droga. Sei. O outro era mais adúltero do que... Um cara muito adúltero aí. Mais adúltero do que... o adúltero que você conhece. Adúltero. Inclusive, eu vi a entrevista da mulher desse adúltero, que é líder. Acho que é aqui em Minas Gerais, se eu não me engano. E eu percebi que o legendário chefe traiu a mulher um monte de vezes, né? E a mulher resiste. Tem que resistir mesmo. Resiste por causa das mansões, dos carrões. Você tá entendendo? Mas não, aqui ó. Arrependei-vos, se você é adúltero. Para de trair sua mulher. Tá? Se você é um péssimo marido, se torna um bom marido. Se você é um idólatra católico, para de ser idólatra. Arrependei-vos é isso, arrepender. É deixar de fazer, pô. Primeiro eu me arrependo. Um exemplo aqui, ó. Eu sou um assassino. Aí eu me arrependo. Nossa, me arrependi de ter matado aquele cara, eu não quero mais. Depois, converta-se. Ou seja, arrependei-vos, pois, e convertai-vos. Converter. O que é converter? Vou dar o exemplo de novo. Um cara que é idólatra. Idólatra, um católico. Primeiro ele se arrepende de ser idólatra, de adorar imagens, ter imagem em casas, tal, escultura, não sei o que lá. Arrepende, depois converta-se. Ou seja, se você está indo nessa direção, volta ou muda de direção. Conversão, converter. Deixar de fazer, deixar de seguir. Se você é um idólatra, eu estou usando católico porque tem muitos católicos que me vê. Pega essas imagens todas, porque a Bíblia fala que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, até ouvido tem, mas não ouve, tem nariz, mas não respira, ainda precisa das pessoas limpar o pozinho da cara delas. Pega essa merda, né, me desculpe se eu te ofendi, e doa, ou joga essa porra fora, não sei, faz qualquer coisa. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Tá ligado? O que você tem que fazer? Até agora eu não falei que você tem que ser religioso não, pô. Olha, Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Você tá entendendo? É isso, lê a Bíblia. Lê, o que é pecado fazer? Aí você vai estar lá. Vou só ler um negócio pra você aqui, ó, rapidinho. Tá aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Diz assim, ó. Isso aqui é um dos pecados que, se você se converter, você tem que deixar de fazer, mesmo, não precisa ter religião não. Não precisa ser católico, não precisa ser evangélico, não precisa porra nenhuma. É isso que você tem que fazer. Ó, não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ou seja, você é injusto? Ou você é justo? O que é ser justo? E o que é ser injusto? Eu tenho que explicar pra você? Justiça, seja justo. Seja certo. Porra, essa pessoa você combinou é tanto que você vai pagar pelo serviço, é tanto. Cara, eu combinei que eu vou pagar todo dia primeiro você paga. Você tá devendo? Pô, meu querido, eu não tenho como te pagar. Ou eu posso te pagar tal data. É aí que eu posso e acabou. Mas chega na tal data você paga. Certo? Seja justo. A sua balança tem que estar na medida certa. Beleza? Não erreis nem os devassos. Devasso, sabe o que é devasso? Devasso. Aquela pessoa pornográfica que só pensa em toda hora. Devassa. A pessoa que nem os idólatras. Opa, caraca, agora eu falei com os católicos aí. Os adoradores de imagem de Nossa Senhora. Nem os sadomitas. Sadomita, sabe o que é? O homem que pratica com outro homem. Nem os ladrões. Ladrões aqui, sabe? Ladrão, porque é a pessoa que rouba. Mete assalto. Sabe? Entrou 10 reais na conta margem do seu trabalho, você embolsa. Você é ladrão. Né? Que assalta os outros, que rouba. Ladrão todo mundo sabe. Nem os avarentos. Rapaz, eu conheço bastante gente avarenta, hein?
Cara que não, porra, tem dinheiro pra caralho, ganha bem, porra, bota a mulher pra trabalhar igual uma louca, porra, explora os outros, só pensa em dinheiro, trabalha de segunda a segunda, não tem tempo pros filhos, pra esposa, não ama a esposa. Troca Jesus, a família, por dinheiro. Só pensa em guardar dinheiro. Meu pai era assim, avarento. Nem os bêbados, o gorozento. A Bíblia não proíbe você beber, não. A Bíblia proíbe você se embriagar. Tomar um vinho dentro da sua casa. Pode ficar tranquilo, filho. Isso não é pecado. Jesus bebia. E Jesus falou. Jesus ainda falou assim. Os caras chamavam ele de beberrão, né? Chamavam. Porque você não lê a Bíblia. Aí ele falou assim, porra, mano. Veio João Batista. Não comia. Não bebia. E os caras chamavam ele de endemoniado. Aí veio o Filho do Homem bebendo e comendo. Chamam ele de beberrão e comelão. Tá danado pro meu lado, hein? Nem os maldizentes. Os caras que só ficam reclamando, sabe? Reclama de tudo, amaldiçoa tudo, tudo é ruim. Nem os roubadores. Ih, rapaz, de ladrão e roubador é diferente. O ladrão é aquele cara que mete um pum. Roubadores é aquele cara, sabe? Um cego pra caramba, que tá trabalhando, vai trabalhar e fica roubando hora do patrão. Hã? Isso é roubador. O furto, o cara que furta, isso é roubador. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui é só uma classe de pecado, tá bom? Só uma classezinha aqui. Então, lá com os li antes, se convertei-vos, arrependei-vos, se convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados. Os pecados são esses aqui. Se você pratica um desses aqui, não pratique mais, não precisa ter religião, porque Jesus não fundou nenhuma religião, nem a sua, que acha que o primeiro papa foi Pedro. Historicamente, Pedro nunca saiu daquela circunferência ali da Judéia. O outro lá, não. O apóstolo Paulo morreu lá em Roma. Pedro nunca foi. Tá certo? Mas deixa pra lá. É isso, cara. Converter é isso. Você não precisa... Cara, vai ler a Bíblia, Satanás. Vai se converter pra tudo ir pro inferno, porra. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Porra, ao invés de dar 3.500 pra subir uma porra da montanha, o que eu li agora pra você, que eu te ensinei, merece pelo menos uns 10 reais. Manda aí 1,99 pra mim. Pix do canal. Ajuda, porra. Ajuda. Melhor dar... O que você prefere? 1,99 aqui ou 3.500 por legendar? Pra sair pior do que você subiu. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.